Então, fala molecada, hoje eu tô aqui com o Nicolau, dá um salve aí, E Nicolau. aí, rapaziada, vocês estão bem? Eu e o Nicolau, a gente decidiu abrir esse novo projeto chamado Discípulos Modernos, que a gente tava pensando, né, Nicolau, que, cara, se os discípulos na época de Jesus já causam grandes impactos até os dias de hoje, por meio da palavra, e eles tinham acesso limitado às pessoas, né, Nicolau, só falando cara a cara ali, imagina o impacto que a gente pode ter, não só hoje, mas como para as próximas gerações, aí com a internet. Então, por isso que a gente está abrindo esse canal, a gente vai discutir bastante temas, assim, vamos tá estudando a Bíblia, vamos estar discutindo de uma forma meio ali descontraída, eu e o Nicolau conversando, como se fosse uma conversação. E é isso, Nicolau, apresente isso aí pro pessoal. É isso aí. Bom, meu nome é Nicolas, sou daqui Brasil, São Paulo, Mogi das Cruzes, o Titão, né? A gente se conheceu aqui em Mogi, mas Aham. agora, né? Fala aí, Titão. Praticamente vizinho, cara, estudando lá no Chicão, né? Já fizemos várias aventuras e agora eu tô aqui distante, né? Essa vida de faculdade sabe que não é séria, não é fácil, né, Nicolau? É bem difícil e hoje o tema do nosso vídeo qual é que é, Nicolau? Encontrando o que é melhor. Encontrando o que é melhor, pessoal. E basicamente é isso. Você sabe quando cara, você viu aquele celular melhor que o seu, que o celular tem pô, a bateria, a câmera melhor que a sua e você quer, entendeu? Você quer esse celular, você consegue esse celular, mas aí o pessoal, pô, apoia você, entende você, mas quando, pô, a gente decide, né, Nicolau, trocar, largar essa vida antiga que é para essa nova, com Jesus Cristo, o pessoal às vezes acha estranho, né? Pô, principalmente eu aqui, faculdade, o pessoal gosta de sair para beber, pô, essas coisas, né, Nicolau? O desejo da carne. Aí eu, pô, deixo isso aí de lado, aí o pessoal estranha. Mas por que estranha, né? Então, a gente tá aqui para falar sobre isso hoje, né, Nicolau? Eu queria que É você porque, desse a tipo sua assim, palavrinha e introduzisse o tema aí pra gente. ah, é por causa que a gente, como cristão, constantemente as pessoas acham estranho, esquisito ou não entendem o fato de a gente não sai para beber ou a gente não fica com as pessoas de forma deliberada, Aham. assim. E tipo assim, as pessoas entendem isso como algo muito restrito, como se fosse uma É, bolha, né? Apenas é. obedecer a uma religião, Aham, mas é é, porque eles não entendem, né? Isso, que é algo que a gente encontrou, que é algo de melhor e é sobre isso que a gente vai falar hoje. algo melhor, né, cara? Algo melhor. Tipo, Exato. como se eu tivesse alguma coisa prendendo a gente, mas na verdade é pelo contrário, né, cara? A gente, tipo assim, mais que livre, entendeu? A gente é muito feliz, entendeu? Aham. E não É tem por causa nada que que assim, falta pra gente. um negócio que é normal é todo mundo buscar algo que é melhor para si, certo? Aham, As pessoas é constantemente normal, as pessoas buscam crescer normal. em questão financeira ou buscar, sei lá, Aham. algo que tenha valor para eles e Sempre. Eles que sempre seja melhor. vão querer mais, né, Nicolau? Se, por Exatamente. exemplo, a gente está nessa faixa aqui, a gente vai ter que querer alguma coisa para suprir essa necessidade. E É. assim que a gente supre essa necessidade, não vai ser mais o suficiente. A gente vai querer ainda mais, fala aí, Uhum. E sempre tipo querendo assim, mais. e isso não tá errado, porque é normal do ser humano sempre buscar algo melhor, certo? Aham. Mas só que essa busca incessante, né? Tipo assim, a gente nunca vai encontrar se a gente for pensar nas coisas deste mundo. E é mais ou Correto. menos isso que a gente vai falar. Aham. Tá lá em Salmos 63. 63, o Nicolau vai transmitir a tela, mas é Tá aparecendo importante, aí? pessoal, vocês entenderem que, cara, a gente tem uma eternidade para viver com Cristo. Então, se a gente, cara, a gente vive esses 80 anos na Terra, pô, só fazendo coisa errada, só pensando em desejo da carne, a gente está sendo egoísta com a gente mesmo. Porque você consegue colocar 80 anos em uma linha do tempo eterna, cara, não é nem 0,01%. E será que vai valer a pena viver esse 0,01% bem, para depois viver uma eternidade de sofrimento, de dor? Eu acho que não, entendeu, pessoal?
Aí o Nicolas tem essa passagem aí de Salmo 63 que é bem Exa- importante. Fala ela aí para nós, Nicolau. Vamos lá, Salmo 63. Aqui o salmista diz: Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. E aí, tipo assim, algo que tem de muito louco nesse versículo é que o quê? Aqui ele mesmo está falando, a minha alma tem sede, o meu ser Aham, anseia numa terra seca e exausta. Então, tipo assim, essa busca exato. incessante por algo Aham, melhor, por algo que nos satisfaz, por algo que nos preenche, é totalmente comum, normal, é algo que está em nós. Porém, perfeito. essa busca ela só é totalmente preenchida, ela só é totalmente alcançada, de fato, Aham, quando nós entendemos o que Davi entendeu, que é o que ele diz uhum, aqui, ó, o teu amor é melhor do que a vida. Então, essa busca se resume ao amor, sim. o amor de Deus sobre nós. É isso que Uhum, nós tanto estamos buscando de melhor, sim. porém em lugares errados, que é que é o que você falou, tipo assim, coisas tão pequenas e vãs e uma vida tão Então, cara, curta, passageira, né? tá Que não, ligado? nunca. Ali, quando Deus fez a gente a imagem e semelhança dele mesmo, ele tinha a intenção de fazer com que o nosso coração tivesse um espaço que só ele pode cobrir. Então, se a gente for tentar buscar cobrir esse espaço no nosso coração com pô, música desse mundo, bebida, droga, mulher, a gente não vamos conseguir. Eu lamento te informar, fala aí, Nicolau, vai ser impossível, cara. Pô, a gente pode ficar Exatamente. 30 anos, tipo, ali, pô, todo dia não vai, cara, porque a gente só vai conseguir cobrir quando a gente encontrar Jesus de uma forma verdadeira, de uma forma honesta ali. Mas, pô, eu tava pensando, Nicolau, nisso daí, Nicolau, já pensou? Porque muitas vezes a pessoa ela tá vivendo bem, né? Pô, não vamos mentir, porque às vezes tem gente que, pô, tá bem com a vida, não conhece Jesus, a palavra, mas às vezes ela tá bem. Fala aí, Nicolau. Mas acho que o problema dela é porque ela não conheceu alguma coisa ainda melhor. Fala aí, Uhum. Nicolau. Eu acho E o que é que a gente é interessante, limitado, né? A gente é aham, limitado. Às vezes, pô, a gente tá bem, mas dá para ter a coisa melhor. E o que que seria aham, melhor? A palavra de Deus. E uma vez que você encontra ali, tem contato com a palavra de Deus, a gente não precisa de mais, uhum. entendeu? A É gente isso vai aí. aprofundando cada vez mais, cada vez mais. E, cara, isso daí é o suficiente. Esse é o melhor, esse é o plano perfeito para nossa vida, né? É uma vida com Deus, né? E o que é É. interessante é que o salmista, de quando ele escreve esse salmo, ele está no deserto. E olha só que muito louco, no deserto onde há escassez de tudo, cara. Onde, tipo assim, você não tem absolutamente nada, você não encontra nada no deserto. Mas só que mesmo nesse lugar, ele foi capaz de escrever algo como isso, dizer, o teu amor é É. melhor que a vida. E tipo assim, eu só Aham. consigo, mano, enxergar uma coisa nisso. É que Davi Aham. entendeu que mesmo no deserto, não que para ele não falta nada porque ele tem Cristo, Tem entendeu? Porque Cristo. Cristo é melhor do que a Pô, própria vida. o cara tá no deserto, o cara podia estar reclamando que não tem água, não tem comida, tá calor, não tem onde dormir, mas não, cara. O cara tá bem. O cara, por que que ele tá bem? Nicolau, o cara não tem dinheiro, o cara não tem onde dormir, o cara não tem nada. Mas o que que ele tem? Cristo. Cristo E é suficiente, cara. é É melhor do que a própria suficiente. vida. Pô, é suficiente. Isso que o pessoal não entende, né? Exatamente. Ai, Exatamente. É sobre isso, é algo que é melhor do que a vida, que mesmo você não tendo nada ou tendo tudo, você não precisa, porque você já tem o que é melhor, que é o próprio Cristo. exatamente. Exatamente, né, Nicolau? E, cara, isso que é importante. Deixa eu Exatamente. ver. E aí, outra coisa também que é interessante é que, tipo assim, que nós, cristãos, a gente escolheu esse amor, certo? A gente Aham, decidiu viver isso que é melhor, né? aham. Porém, há uma coisa que fala em Mateus 13:44, vou colocar aqui, tá? Pô, essa passagem é animal, coloca aí. Animal, né? Eu vou ler aqui, tá? Pô, O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo.
O reino dos céus também é como um negociante que procura por pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aí, ó. Então, então tipo assim, cara, é, o reino dos céus, isso que é melhor, ele é tão precioso para nós, Uhum, que é para quem experimentou disso, e é por isso que a gente está afirmando que é o melhor, que nos uhum, faz, mano, deixar de lado tudo o que o mundo tem para nós nos oferecer. exato, Entendeu? Então, exato. tipo assim, deixa de ser uma obrigação, leis, regras, simplesmente seguir uma religião e passa a ser, tipo Aham. assim, meu, eu não faço isso, não é porque sei lá, eu tô preso à minha religião, ou se eu fizer eu É, vou pro inferno, aham. tipo assim, não é por É, causa disso, mas é porque a gente é, encontrou algo melhor. o pessoal acha que, pô, tem muita gente que ainda faz, tipo, pô, eu vou fazer o bem porque eu não quero ir pro inferno. Não, a gente não tem medo de ir pro inferno. A gente faz o bem porque a gente ama tanto Cristo que a gente só quer ser igual a ele, entendeu? Exatamente. A gente não tem medo do inferno, entendeu? A gente só ama Cristo. É bem Aham. diferente, sabe? É. E é uma coisa que as pessoas não entendem, que como tá aqui, ó, no 44. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, né, que fala sobre esse tesouro, e esse tesouro é Aham. semelhante ao reino dos céus, escondeu de novo, então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E às vezes, tipo assim, de quando a gente fala, ah, não, eu não bebo porque eu sou cristão, ah, não, eu não falo palavrão porque eu sou cristão, ah, não, eu não saio com as pessoas assim porque eu sou cristão, ou seja, coisas que cristão não faz, tipo assim, a gente Aham. não faz porque a gente é obrigado a não fazer, mas porque a É, gente tem então. alegria em A gente não tem fazer alegria isso de para trocar, desfrutar do que é né? melhor. Pô, exatamente, cara. É bem melhor estar ali com Deus. Como você já disse, é suficiente, né, cara? Uhum. Não E, tem e, por que mais. sim, e de fato custa a nós renunciar algumas coisas para poder desfrutar do que é melhor. E é isso o que Jesus vai falar em Lucas 9:24, vou estar colocando aqui também, tá? Aham. Ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então, Exato. olha só o Cara, que Jesus fala, ó, mano. é porque assim, vocês têm que entender, pessoal, que, cara, o caminho para o céu é difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Cara, a gente, tipo, vamos ter que desistir de fazer muitas coisas, entendeu? Vamos ter que deixar algumas coisas de lado. A gente vai ter. E o caminho para o inferno, cara, é uma rampa, assim. É muito fácil. Fala aí, Nicolau. O Exatamente. caminho é mais fácil. Mas no futuro vai ser bem melhor estar no céu do que no inferno. E é bem mais Aham. fácil. É isso. O mundo, ele tenta fazer a sua mente. Entendeu? O mundo, ele vai querer que você seja mais um deles. Mas não, você tem os seus princípios, né, Nicolau? A gente sabe o que a gente tem que fazer. E a gente, em vez da gente ser contaminado pelo mundo, a gente que contamina eles. Fala aí. Exatamente. E o que Cristo ele fala aqui, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder por minha causa, este a salvará, né? E é tipo assim, ele fala de viver com ele, de estar com ele, é necessário essa renúncia. Então, tipo assim, Aham, é uma renúncia que a gente perde coisas deste mundo, mas para desfrutar de aham. algo que é melhor que é ele mesmo. E isso custa Cara, e algo quando, de nós. e quando a gente fala melhor, é tipo assim, bem melhor, não tem nem comparação, né, Nicolau? Pô, É. é doideira. E, Nicolau, coloca naquele último versículo para nós, Filipenses, agora, para a gente reforçar essa ideia de que, cara, Paulo, ele fez essa passagem, né? Ele, cara, ele descobriu que ele já tinha o bom, mas assim que ele descobriu a passagem ali, a vida de Jesus Cristo, começou a interagir, ele encontrou o melhor, né? É. Então tá escrito ali. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por quê? Porque nessa passagem ele ainda, pô, era do mundo, né, Nicolau? E quando você é do mundo, o lucro, na verdade, não é lucro, né? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, mais uma vez, reforçando aí na passagem de Paulo, cara, tudo que você vê um dia vai passar. O que que não vai passar? O que que vai ficar com você para sempre? Jesus, cara. Então, eu acho que é muito egoísta da gente mesmo, né, Nicolau? A gente querer ter essa famosa liberdade aqui na Terra, mas depois a gente vai ser escravizado por causa disso, entendeu? A gente está sendo egoísta com a gente mesmo, então a gente tem que fazer, pô, tudo que tá, né, na Bíblia aí, guardar os mandamentos de Deus no coração. E, cara, com certeza a gente tem um futuro brilhante, sabe? A gente vai ter a paz eterna, né? É. E, e, e sobre essas coisas, vou colocar aqui Romanos 12:2, que é para a gente Uhum. entender, tipo assim, porque realmente é algo radical para nós e para Aham. de você que está ouvindo aí o vídeo, né? É Aham. algo muito radical, porque a gente fala afirmando que há algo melhor, né? Certo? Aham. Porém, só tem como você atestar sobre isso se você experimentar sobre isso, certo? Foi Correto. algo que nós experimentamos e por isso nós Aham. renunciamos para desfrutar disso Aham. que é melhor. E aí se liga o que fala Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Então, olha só o que Tá ele está aí. falando aqui. Não se amoldem Aham. ao padrão deste mundo. Então, as coisas que o mundo considera como lucro, ou considera como coisas de valor, ou coisas melhores, cara, é o que ele está É falando aqui. vazio. Não se amolde a isso, É mas vazio. transforme a renovação da sua mente para que você seja Aham. capaz de experimentar disso que é melhor e Aham. comprovar se realmente é É. melhor ou não. É Da como eu boa, falei, agradável e Nicolau. perfeita vontade de Deus. Aham. É como eu falei, a gente só conhece o bom até a gente conhecer o melhor, entendeu? Uhum, E assim que a gente conhece o melhor, abre aspas, Jesus Cristo, a gente não quer mais o bom, fala aí. A gente não quer voltar exatamente. atrás. Não tem porquê, cara. Então, acho que isso daí já é o suficiente, né, Nicolau? É isso aí. É, mais alguma coisa para falar aí sobre a palavra de hoje, Nicolau? É isso, é só enfatizar para a galera sobre isso que é melhor e quando você toma essa escolha de viver para o que é Uhum, melhor, é o que está escrito aí em Romanos 12:2. Você é capaz de experimentar e comprovar sobre esse amor uhum. melhor, sabe, sobre essa vida melhor. E é assim que nós encontramos o que é melhor, né? Que é o tema do vídeo. Exato. É assim que a gente encontra o que é melhor. Para você que, cara, já é cristão, não tem problema você ser o diferente da turma. Cara, é normal, cara. É normal. Você sempre tem que estar tentando fazer a sua parte, mostrando o caminho, entendeu? Mostrando as suas razões de por que você não faz isso, mas e sim por que você faz isso. Porque a gente tem que pensar, se fosse Jesus no seu lugar, nessa situação que você está sendo exposto, o que que ele faria? Ou assim, o que que ele te recomendaria fazer? Se você, pô, tivesse como falar com ele 24 horas, pô, mandei um WhatsApp, tá ligado? A Jesus, o que que ele te falaria, entendeu? Então, cara, você tem que pensar nisso quando você for tomar suas decisões, e basicamente é isso, cara. Por mais que a gente tenha uma vida boa, sempre tem um negócio melhor, e no caso, o melhor é a palavra de Jesus Cristo, que é o suficiente para nossa vida. Aham. Fechou? E só uma coisa que, tipo assim, que para os cristãos que estão assistindo esse vídeo, até para nós, ou então para quem não é cristão, né? Tipo assim, a gente saber demonstrar isso e falar sobre isso, o porquê de nós sermos cristãos, que é de fato porque nós encontramos algo melhor. Porque muitas vezes a gente falha, nós como cristãos, e isso eu me incluo também, tipo assim, falho de quando as pessoas perguntam as coisas para mim, ou então, tipo assim, isso pode ou não pode e tal. E às vezes Aham. a maneira com que a gente se comunica Não parece ser sabe, algo né? restrito, algo, Então. um padrão religioso, um molde, e Aham. a gente Alguma não coisa mostra limitada, né? e a gente não mostra o que é a verdade por trás disso.
Uhum. que É, nós então. renunciamos às coisas, que nós deixamos de fazer algumas coisas, porque na verdade nós estamos vivendo algo melhor do que tudo É isso. bem melhor. Bem melhor. Então, tipo assim, acho Sim. que cabe a nós cristãos a gente saber melhorar a maneira com que a gente se comunica para poder mostrar isso para as pessoas. E se as pessoas elas Ah, vão viver isso ou não, aí já é com elas, a escolha é delas, entendeu? então. Mas cabe a nós essa responsabilidade Aham. mostrar de maneira clara o evangelho Uhum. e por que nós somos cristãos e sobre a Perfeito. vida de Cristo. Perfeito. E, Nicolau, para encerrar o vídeo, todo mundo que chegou até aqui, obrigado. Esse foi o nosso primeiro vídeo aí, dos discípulos modernos, eu e o Nicolau. Aí a gente vai seguir esse caminho aí por muito mais tempo, se Deus quiser. Então, pô, deixa o like, compartilha com todo mundo, entendeu? Para espalhar a mensagem, que esse é o nosso objetivo, espalhar a mensagem os quatro cantos do mundo. Deixa o like, comenta. E antes de finalizar, eu queria deixar uma pergunta aí. O que que você tem no dia de hoje que é capaz de te garantir uma paz eterna, uma alegria constante e um propósito verdadeiro? Pô, se você não sabe, eu acho que está na hora de você procurar. E, cara, se você já tem, você sabe que a resposta é Jesus, né, Nicolau? Então, Jesus é o caminho, é a verdade e a luz e nada menos. Fechou, pessoal? Então é isso. Forte abraço, amo vocês e Deus abençoe.